estão relacionados aos defeitos enzimáticos das hemácias, que é exatamente duas doenças, né? A carência de G6PD, que é uma enzima, né, relacionada principalmente ao combate ao estresse oxidativo, e também a carência de piruvato quinase, que é uma enzima relacionada principalmente à produção de energia pelas hemácias. E assim, pessoal, por que a carência dessas enzimas elas podem levar a hemólise, né? Por que alterações enzimáticas relacionadas a G6PD, relacionadas a piruvato quinase, podem causar hemólise? É fácil entender, pessoal. Constantemente, durante a produção, durante a vida de uma hemácia, há a produção de moléculas, né, que geram oxidação. E essa oxidação ela pode alterar proteínas que são importantes para o bom funcionamento das hemácias, como, por exemplo, aquelas proteínas que compõem a membrana das hemácias. Então, se eu tiver um processo oxidativo exacerbado, que não esteja sendo combatido adequadamente por um bom funcionamento da G6PD, então pode haver uma dessaturação, uma desnaturação dessas proteínas, alterando o bom funcionamento das hemácias e, consequentemente, levando a uma destruição precoce dessas células. E do mesmo jeito, pessoal, que se não houver uma produção adequada de energia através de um bom funcionamento da piruvato quinase, a produção de energia nas hemácias é um detalhe importante, né? Porque, dentre outros motivos, a produção de energia faz com que se tenha um bom controle, né, daqueles eletrólitos, daqueles íons que vão ficar no meio extracelular e daqueles íons que vão ficar no meio intracelular. Isso mexe também com o controle da água, né, da quantidade de água que vai ficar dentro das hemácias e da quantidade de água que vai deixar de entrar dentro das hemácias, digamos assim. Então, se eu não produzir uma quantidade de energia adequada, vai alterar o bom funcionamento dessas bombas, né, que controlam a entrada e a saída dos eletrólitos, a entrada e a saída de água, e se isso não ocorrer da maneira adequada, isso pode levar à destruição das hemácias. Então, é exatamente por isso que, seja por uma carência de G6PD, seja por uma carência de piruvato quinase, a meia-vida das hemácias vai estar reduzida. E é exatamente isso que caracteriza um quadro hemolítico. No caso especificamente da carência de G6PD, pessoal, é interessante que a gente saiba que, além de ser a deficiência mais comum, né, a doença enzimática mais comum das hemácias, ela tem um componente, né, uma herança autossômica recessiva ligada ao X. E o que isso quer dizer? Que a maioria dos pacientes que têm carência de G6PD, eles são do sexo masculino, por conta da herança recessiva ligada ao X. Isso é um dado clínico importante que pode nos ajudar no diagnóstico diferencial. A carência de G6PD, ela pode ter uma apresentação clínica bem variável, né? Mas na maioria dos casos a gente consegue enquadrar um paciente com carência de G6PD em um desses grandes grupos de doenças, né? De apresentações clínicas, como por exemplo, aquela criancinha, né, que no período neonatal teve icterícia neonatal, que se pesquisou aquelas causas mais comuns de icterícia neonatal, como incompatibilidade RH e por aí vai, né? Aquelas causas lá que os neonatologistas investigam diante de uma icterícia neonatal. Então pesquisam tudo, não encontram nada. Algumas vezes isso ocorre devido à carência de G6PD. Então isso é uma apresentação clínica dessa doença. No entanto, a apresentação clínica mais comum é essa aqui, pessoal, que são as crises hemolíticas, né? São exatamente aqueles pacientes que eles ficam durante um bom tempo, né, sem ter um quadro hemolítico evidente, mas quando ocorre a presença de alguns fatores que induzem essa hemólise, né, aí o paciente desenvolve um quadro de anemia hemolítica, muitas vezes de apresentação aguda, muitas vezes grave, que é exatamente a apresentação clínica mais grave, né, que são mais comum, que são as crises de hemólise, né, as crises hemolíticas. E em raros casos, os pacientes eles se manifestam com um quadro hemolítico crônico, de pouca intensidade, mais arrastado, né, semelhante, por exemplo,
aqueles pacientes que têm esferocitose, né? Então é exatamente por isso que eles chamam de anemia hemolítica crônica não esferocítica, né? Para justamente diferenciar da esferocitose. Por quê? Porque a apresentação clínica parece bastante. É um quadro hemolítico crônico, arrastado, com todas aquelas características que eu expliquei para vocês quando eu estava falando da esferocitose. As crises hemolíticas, pessoal, que é a apresentação clínica que eu vou me ater mais ao falar da carência de G6PD, ela muitas vezes ocorre devido a algum fator indutor, né? As crises de hemólise, geralmente elas ocorrem devido a algum fator. E o que é que esses fatores podem causar, pessoal? Exatamente aqueles fatores que aumentam o estresse oxidativo. Aquela hemácia que tem uma G6PD que não esteja alterada, ela vai combater esse estresse oxidativo naturalmente, o que não vai causar um quadro hemolítico. Porém, aqueles pacientes que têm alterações genéticas nessas enzimas, quando eles são expostos, né, a fatores que induzem o estresse oxidativo, eles sentem essa carência dessa enzima. Então, é exatamente nessas circunstâncias que ocorrem os quadros hemolíticos. E quais são os exemplos clássicos de fatores que induzem hemólise nessas circunstâncias? Algumas medicações, né, como classicamente os antimaláricos, a dapsona, né, que é uma medicação que pode ser utilizada, é muito utilizada, por exemplo, no tratamento da hanseníase, né, que é uma doença endêmica no nosso país. As sulfas, né, como por exemplo sulfamectazol trimetropin, que é o famoso Bactrim, um antibiótico, né, muito utilizado em algumas circunstâncias. A nitrofurantoína, né, que também é um antibiótico muito utilizado, por exemplo, no tratamento da infecção urinária. Quadros infecciosos de uma maneira geral, todo e qualquer quadro infeccioso, seja bacteriano, seja viral, né, ele aumenta o estresse oxidativo em todo o organismo, né, também nas hemácias. E isso, no caso da carência de G6PD, pode ser um fator que pode induzir ao quadro de hemólise, ao quadro de anemia. E o fundo desse slide, eu não sei se está dando aí para vocês perceberem, né, é uma panela de feijão. E por que eu coloquei esse detalhe aqui nesse slide? Para eu lembrar de falar para vocês que um dos fatores que pode induzir uma crise hemolítica nos pacientes com carência de G6PD é um consumo exacerbado de feijão, mais especificamente de fava. Por quê? Porque este alimento ele aumenta bastante o estresse oxidativo no interior das hemácias, o que pode induzir um quadro hemolítico nos pacientes que têm alterações, né, na G6PD. Como, pessoal, muitas vezes a hemólise intravascular é o que predomina nos pacientes que têm carência de G6PD, que têm alterações na G6PD, os pacientes muitas vezes eles se manifestam com alterações consequentes a isso, consequentes a essa hemólise intravascular exacerbada, como por exemplo, como muitas vezes os pacientes desenvolvem um quadro de anemia aguda, né, é muito comum eles se apresentarem com alterações cardiovasculares relacionadas à anemia aguda, como por exemplo uma insuficiência cardíaca relacionada à anemia, o famoso coro anêmico. Então é aquele paciente com dispneia, aos esforços, às vezes com edema de membros inferiores, né? Então alterações cardiovasculares, né, são comuns na apresentação dessas crises hemolíticas. E por conta dessa predominância da hemólise intravascular, ao liberar uma grande quantidade de hemoglobina, devido à destruição das hemácias, essa hemoglobina ela vai ser filtrada pelos rins. E a hemoglobina ela é tóxica para os túbulos renais, pessoal. Então, ela pode induzir insuficiência renal, que é uma das manifestações clínicas clássicas das crises hemolíticas dos pacientes com carência de G6PD. É exatamente por isso que faz parte do tratamento desses pacientes a gente hiperidratá-los, né? A gente hidratá-los em abundância. Por quê? Porque isso é um dos fatores que pode ajudar a prevenir o dano renal. É claro que há necessidade de ter uma certa experiência, um certo manejo clínico desses pacientes. Porque eu falei para vocês há pouco que algumas vezes eles se manifestam com um quadro de insuficiência cardíaca. Portanto, se você
ofertar uma grande quantidade de soro, você pode descompensar ainda mais a questão cardíaca, né? Então, muitas vezes a necessidade de ter um manejo bem fino, né, desta reposição volêmica que ajuda a prevenir a lesão renal, mas se feita em excesso pode piorar o contexto cardiovascular. A forma da gente diagnosticar essa doença, pessoal, essencialmente é a gente medindo laboratorialmente a atividade da G6PD. No entanto, pessoal, durante os quadros hemolíticos, este exame ele pode estar falseado. Então, você pode procurar a redução na atividade da G6PD durante os quadros hemolíticos e não encontrar. Por quê? Porque como está havendo uma hemólise importante, há uma grande quantidade de células jovens na periferia. E essas células jovens ainda guardam uma atividade maior da G6PD. Então, quando a gente suspeita dessa doença, a gente dá o suporte clínico, a gente tenta tirar o paciente das crises, né? E depois que ele sai da crise é que a gente vai fazer aquele exame que pode confirmar de fato a carência de G6PD, que é a medição da atividade dessa enzima. E o tratamento, pessoal, dessa condição essencialmente é um tratamento de suporte. Como eu falei para vocês, são crises de hemólise, né? Geralmente relacionadas a algum fator indutor. Então, faz parte do tratamento das crises hemolíticas você retirar o fator indutor, como, por exemplo, alguma medicação que possa ter causado isso, ou um tratamento adequado de uma possível infecção que possa ter precipitado esse quadro hemolítico. Mas também faz parte, né, desse suporte, muitas vezes, a gente transfundir. Como eles se manifestam com anemia aguda, portanto, muitas vezes uma anemia descompensada, muitas vezes a gente precisa realmente lançar mão da transfusão de concentrados de hemácias para conseguir estabilizá-los. Então, faz parte do tratamento de suporte, muitas vezes, a gente transfundir esses pacientes. A deficiência, pessoal, de piruvato quinase, na maioria das vezes, ela é uma doença autossômica recessiva, do mesmo jeito que a carência de G6PD. Só que a carência de G6PD ela é uma herança autossômica recessiva ligada ao X. E aqui não é ligada ao X, né? Então, portanto, a maioria dos pacientes que têm carência de G6PD são homens. Aqui, na carência de piruvato quinase, não há essa predominância do sexo masculino. Na imensa maioria das vezes, a deficiência de piruvato quinase se manifesta como um quadro hemolítico crônico, ou seja, uma anemia hemolítica crônica não esferocítica, né? Exatamente para diferenciar da esferocitose, né? Que é a apresentação clássica de uma hemólise crônica. A gravidade, pessoal, do quadro clínico vai depender de qual mutação o paciente tem nessa enzima. Existem diversas mutações, né, descritas que causam alteração na funcionalidade da piruvato quinase. Então, a depender da mutação, os quadros podem ser menos graves ou mais graves. A imensa maioria das vezes os quadros não são tão graves, mas existem algumas mutações que tendem a provocar quadros hemolíticos mais graves. O diagnóstico, do mesmo jeito que lá na carência de G6PD, ele vem da medição da atividade da enzima, né? Neste caso da piruvato quinase, e o tratamento do mesmo jeito é o tratamento de suporte, né? No entanto, como se manifesta na maioria das vezes como um quadro crônico, a gente tem que lembrar da reposição do ácido fólico, né? E, eventualmente, naqueles pacientes que tenham mutações genéticas que causem quadros hemolíticos crônicos mais graves, a gente pode, eventualmente, lançar mão da esplenectomia, que eu confesso para vocês, né, que é descrito que ela é necessária na minoria dos casos, mas, eventualmente, naqueles pacientes com um quadro mais grave, pode ser que seja necessária a realização da esplenectomia, com todos aqueles detalhes que eu expliquei para vocês, né? Geralmente se propõe depois dos 5 anos de idade, precedendo a esplenectomia, o paciente precisa ter o seu calendário vacinal atualizado, né? Pelo menos para esses 2 germes, que é o pneumococo e o meningococo, e a via de realização dessa cirurgia, na maioria das vezes, é por videolaparoscopia. Então, pessoal, nós falamos na aula anterior, né, sobre os defeitos da membrana celular.
da esferocitose e da eliptocitose. Nesta aula, nós conversamos sobre as alterações enzimáticas, né? A carência de G6PD e a carência de piruvato quinase. Na próxima aula, nós vamos conversar sobre os defeitos nas cadeias da hemoglobina, né? Que é exatamente a anemia falciforme e as talassemias.